Olá, patologistas! Esse é o canal mais diagnosticado do Brasil e hoje, com a mão na massa, eu vou trazer para vocês e ensinar para vocês como que utiliza alguns dos equipamentos, né? Nós temos aí na patologia muitos equipamentos, mas eu vou trazendo alguns conteúdos para vocês e hoje eu quero mostrar sobre o nosso detector de armaduras, sobre o pacômetro para vocês, esse daqui é o Detect 200, e sobre a nossa câmera termográfica, essa aqui especificamente é a C5 da FLIR, né? Nós temos várias outras, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, pessoal, o que seria o nosso detector? O detector, né, a diferença dele especificamente para o pacômetro é porque ele tem uma sensibilidade maior e ele consegue detectar a armadura, mas ele não tem uma sensibilidade de profundidade tão exata. Nesse caso aqui, nós temos vários tipos, mas nesse caso aqui, por exemplo, ele detecta tanto a parte de metais, que seria a própria armadura, detecta também questões elétricas, né, os conduítes elétricos, e detecta parte também de madeiras. A gente utiliza mais esses dois, tá? Então, quando eu ligo ele e encosto em algo metálico, por exemplo, ele vai apitar. Mas ele vai dar uma quantidade, uma profundidade de centímetros e uma quantidade de porcentagem de aproximação aqui com aquele elemento. Já no nosso Detect, né, aqui que é especificamente da marca Bosch, ele já tem uma aproximação melhor, ele já mostra alguns resultados melhores e no caso dele, ele detecta tanto a parte relacionada à armadura, quanto a parte também relacionada à parte elétrica, à parte hidráulica e entre outras funções. Então, qual que é a diferença especificamente dos dois? É justamente essa precisão de detecção, porque às vezes esse daqui, que nesse caso é o da Lovum, né, ele detecta tudo que é de metal, muito perto. Então, se eu encostar aqui em algo que é metálico, qualquer coisa que seja metálica, que não seja algo relacionado à armadura, ele vai detectar. Já ali no nosso caso do detector da Bosch em si, não. Ele vai detectar apenas a armadura, né? E a gente utiliza ele como? Passando aqui ao longo de toda a extensão da parede e retornando. Nos pontos aonde não são metais, ele vai justamente falar não metal. E provavelmente ele vai mostrar uma possibilidade de ser um ponto elétrico, por exemplo. Eu gosto de utilizar, inclusive, os dois em conjunto para poder trazer essa detecção mais rápido, porque às vezes esse aqui demora um pouco mais, né, para poder acessar, e esse aqui ele já detecta com mais facilidade. Então, por exemplo, né, vem cá comigo. Eu mostrando aqui esses dois, eu passando aqui esse, ele demora um pouco mais. Quando eu já encosto esse aqui, ó, e vou também arrastando sobre a parede, ele usualmente ele detecta com mais facilidade quando a gente tem uma ferragem. Nesse caso aqui, a gente não detectou nenhum tipo de ferro aqui na proximidade, né? Inclusive, essa casa tem muito problema estrutural, gente. Muito problema mesmo. Ao longo de toda essa extensão aqui, a gente não consegue encontrar quase que nenhum pilar, o que é algo muito chocante, mas isso é muito comum nas inspeções, não se assustem. E, no geral, essa é a grande diferença dos nossos dois equipamentos. Um tem mais precisão e o outro não. E o preço, né, pessoal? Usualmente, esse daqui ele tá na faixa de uns 400, 500 reais, mais ou menos. Claro que atualiza, né? E esse daqui ele já tá na faixa de uns 4.000 a 5.000 reais, mais ou menos. Então, ele vem aí como uma precisão a mais. A gente tem, claro, outros equipamentos até muito mais avançados do que esse, por exemplo, mas para o dia a dia ele já ajuda bastante. Só que se você está começando na patologia hoje, eu te indico você pegar um desse aqui, que já te auxilia praticamente em todas as suas inspeções. E agora, sobre a nossa câmera termográfica, como é que ela funciona? A câmera termográfica, ela vai funcionar com a diferença de tons, né, de temperatura. Então, se eu tenho aqui uma temperatura mais fria, ela vai indicar, e se eu tenho uma temperatura mais quente também, ela vai indicar da mesma forma, tá vendo? Então, minha mão, ela tá mais quente
do que essa temperatura aqui da parede. Então, ela vai trazer essa diferença de temperatura aqui através do gradiente. E em que momento ela nos auxilia? Ela nos auxilia quando a gente quer detectar, por exemplo, infiltrações. Então, tem um ponto de infiltração e eu queria detectar onde é esse ponto de forma específica. Eu utilizo a câmera termográfica para não precisar simplesmente ir lá e quebrar, certo? Eu queria entender onde é que está, por exemplo, aqui associada à questão estrutural, onde é que está o pilar nessa parede. Também eu consigo utilizar, por exemplo, aqui, se eu fosse passar aqui ao longo da parede, eu ia verificar que aqui, mais ou menos no meio, eu tenho um pilar. E se eu vou ver o projeto, vai estar mais ou menos aqui. E aí eu utilizo a câmera como um acessório, né? A gente observa aqui, ó, que aqui, tá vendo que existe um gradiente? E aqui ela já estourou, mas existe um gradiente mais ou menos aqui, mostrando essa diferença de temperatura, que é a localização do meu pilar. Então, a câmera termográfica, ela vem como um advento, só que a gente tem que ter muito cuidado com os falsos positivos. O que é que significa isso? O falso positivo é quando a gente acha que a temperatura é uma temperatura muito acima e está quente demais, mas na verdade é porque a câmera não está calibrada, ou porque a temperatura ali corporal, a temperatura ambiente está muito alta, então você tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, uma coisa que eu falo para você que está começando uma patologia, ou até que já atua na patologia, antes de você ter qualquer equipamento, a primeira coisa é você ter conhecimento. Então, investir num bom curso, investir num bom treinamento, entender sobre os princípios da patologia, os princípios dos sistemas construtivos, é mais importante do que você ter equipamentos, tá? Para você ter ideia, eu vim ter esses equipamentos que eu estou mostrando para você aqui apenas depois de quase 5 anos atuando na patologia. Antes disso, eu utilizava do meu conhecimento e de equipamentos básicos, que eu vou trazer para vocês em outros vídeos, quais os equipamentos que eu comecei para poder mostrar para vocês quais eram os equipamentos que eu utilizava e eu fazia todas as minhas inspeções tranquilamente, tá, gente? Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui, como que a gente utiliza esses equipamentos no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não esquece aqui de curtir, compartilha com seus amigos, deixa também um comentário quais os outros vídeos que você quer que traga aqui para o canal, seja vídeo técnico, vídeo relacionado à parte de negociação, de venda ou outros assuntos relacionados à engenharia diagnóstica, patologia das construções, e eu quero relacionar-me com vocês e trazer esses conteúdos. E eu te espero desde já no próximo vídeo.